tarde, boa noite, meus amigos. Mais uma vez você aqui com a gente no Patrimônio Cast, esse super podcast que fala sobre o seu patrimônio, sobre a sua família, sobre as coisas que você tem que saber para mantê-lo sempre aí, olha, junto da sua família, tá? A primeira coisa que eu quero te pedir é o seguinte: se inscreva no nosso canal, acione o sininho e já dê joinha, porque o assunto de hoje é demais e eu vou passar a palavra aqui para os meus sócios. Primeiro, doutora Renata. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu fico muito feliz de estar aqui no Patrimônio Cast, porque a gente só traz notícias importantes para você saber como proteger o seu patrimônio e a sua família. Doutor Alex? Olá, gente, tudo bem? Como vão? Prazer estar com vocês novamente. É muito gratificante a gente poder bater esse papo. Tava com saudade das minhas sócias, porque no último episódio elas não puderam estar, e aí o episódio não foi abrilhantado, né? Agora nós estamos aí com a equipe completa, estava com saudade delas, e é sempre bom estar falando com você, falando sobre a sua família, falando sobre o seu patrimônio, falando como você vai fazer com que a sua família não sofra num dos piores momentos da vida dela. Muito bom falar com vocês. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito, muito, muito importante. Para você que está aqui com a gente toda semana, você sabe que você sempre deixa ali um recadinho para a gente e a gente te atende. E nós vimos que um episódio nosso sobre doação e reforma tributária bombou de visualizações, então a gente trouxe ele para hoje aqui de uma forma mais... cortando mais as coisas para você entender de uma forma bem tranquila, não é mesmo? E a gente vai começar aqui com a primeira pergunta: doação, reforma tributária. Vamos passar para o doutor Alex, que vai dizer para a gente o seguinte: o que é exatamente essa doação de bens, doutor Alex, não é? E quais são os tipos mais comuns? Então, assim, partindo sempre da nossa prática de não falar juridiquês, eu vou responder isso de forma bem objetiva. A doação é um negócio, né? É um negócio jurídico que é feito quando você faz a entrega de um bem sem precisar de fazer uma contrapartida. Porque, por exemplo, na compra e venda, você, quando vai comprar alguma coisa, o vendedor vai lhe dar a coisa, pode ser uma casa, um carro, uma camisa, qualquer coisa, e você, regra geral, vai entregar para o vendedor dinheiro, ou seja, houve uma troca. Na doação não tem essa troca. O vendedor, entre aspas, que não é uma venda, né, é uma doação, o doador vai lhe dar um bem e você vai receber. Excepcionalmente, pode ter uma coisa que a gente chama de encargo, que é uma responsabilidade, não é uma contrapartida. É uma responsabilidade que você pode ter em relação ao doador ou à coisa, mas não é comum. O comum é você receber aquela coisa sem precisar fazer nada em troca. Os bens, assim, as doações mais comuns que a gente tem hoje, a gente pode falar de doações de bens imóveis, né? Que é aquela doação que você faz a escritura pública e depois registra no RGI, e doação de bens móveis, particularmente dinheiro. É muito comum, principalmente de pai para filho, avô para neto, é muito comum que as pessoas deem dinheiro, né? Não emprestem a juros, mas deem dinheiro para as pessoas, e essa coisa de dar dinheiro é uma doação que você, inclusive, é prudente que declare no imposto de renda. Beleza? Muito bem. Excelente resposta. Veja que o doutor Alex, ele pontuou muito bem o que é a doação, gente. A doação é uma opção que a pessoa tem para fazer, não é, sobre aquilo que está em seu nome, que é a propriedade de bens imóveis ou móveis, não é? Exato. E aí eu já vou para a minha segunda pergunta, que está aqui meu nome. Qual que é o processo para realizar uma doação de bens imóveis, não é? Primeira coisa que o senhor tem que ter em mente é que para fazer uma doação de bens imóveis ou de bem imóvel, que é a pecúnia, que é dinheiro, os bens têm que estar no seu nome. Se os bens não estiverem no seu nome, você não pode fazer uma doação, certo? Porque a propriedade, mesmo que a pessoa tenha aquela propriedade, o que regulamenta aquela propriedade? Estar no nome da pessoa, devidamente regularizado lá no RGI, tá ok? Então, o que você precisa? Qual que é o processo para realizar uma doação? Primeiramente, procurar um escritório especializado em direito patrimonial, que é o nosso caso, não é? Porque ali nós vamos dizer para o senhor e para a senhora se pode fazer a doação, como pode fazer aquela doação, não é? Qual o percentual que você pode doar, observar o que está descrito na lei, quem são os herdeiros necessários, porque a gente não pode doar a mais do que aqueles herdeiros necessários têm ali na lei como direito deles, tá ok? Além disso, então a gente vai sentar, vai observar o quinhão de cada um, quais são as necessidades que a lei traz, que nós temos que cumprir, não é?
fazemos ali uma minuta, vamos até um cartório de notas, mas aí começam a vir as más notícias, né? Porque tem que fazer o pagamento do ITCMD, que aqui no Rio de Janeiro é de 4% até 8%, dependendo do valor do seu patrimônio. E quem é que faz esse valor não somos nós, quem dá esse valor é a Secretaria de Fazenda do seu estado. Então, nós só apenas cumprimos com aquilo que a parte administrativa, que é o estado, nos dá, não é? Temos que pagar, o senhor vai ter que pagar o cartório de notas, os herdeiros terão que estar ali, né? Quem vai receber, né? O doador, o donatário, tem que estar presente para fazer aquela escritura no cartório de notas, tá? E dali depois um passo subsequente, feita toda essa transação, feita toda essa documentação no cartório de notas, aí sim a gente faz um registro desta doação no cartório geral de imóveis, justamente para o quê? Para proteger direitos de terceiros, né? E o seu direito também, porque cada vez mais que a gente regulariza, que a gente deixa descrito aquilo dali, caso aconteça alguma coisa com o senhor, depois já está devidamente regularizado perante ao RGI. Mas é importante a gente dizer que entre você e a pessoa que você doou aquele imóvel, a relação está perfeita, tá ok? Então é isso, é necessário isso, tá ok? Bom. Vamos partir para a terceira pergunta, doutora Renata. A doação de dinheiro segue as mesmas regras? Na verdade, a doação em dinheiro, ela segue também as mesmas regras devido às suas... Tem certas particularidades ali. É interessante também saber que, a depender do estado, ela tem uma faixa de isenção e varia de estado para estado essa faixa de isenção, mas é fundamental que ela precisa ser comprovada. Essa transação, essa doação em dinheiro, ela precisa ser comprovada. Às vezes as pessoas fazem uma doação muito grande, sem o pagamento do ITCMD, e não tem nem comprovação daquela doação, e aí começam a surgir vários problemas. Então, para ter a validade legal dessa doação em dinheiro, precisa ter, sim, comprovação. E, sim, a doação em dinheiro, ela também tem incidência do ITCMD, mas existe uma faixa de isenção a depender do estado. São Paulo é um estado que tem uma isenção, uma faixa de isenção muito mais benéfica, se for comparar com o Rio de Janeiro. Exatamente. Aparentemente, acho que lá até 90, quase 90 mil, quase né? 90 mil, é isso. Pois é. Então, é necessário que a gente sempre visualize isso, né, doutora Renata? Para poder dar a melhor informação para o cliente, né? Claro. No planejamento sucessório, isso também é muito importante. Essa isenção vale muito a pena e é muito benéfica, a depender do estado. Perfeito, gente. Vamos, então, para o nosso segundo bloco, tá ok? A gente agora vai falar sobre impostos, sobre a doação de bens. Quem vai responder essa grande pergunta pra gente, porque, como eu disse, estamos todos muito preocupados com a reforma tributária, não é? Ela já está aí, nós estamos no finalzinho do mês de setembro, então a partir do dia 1º de janeiro, o que é hoje não será mais, então fiquem muito atentos, tá? Doutor Alex, responde pra gente ali qual o imposto incide sobre a doação de bens e qual que é a alíquota? Então, o nome vai variar um pouquinho de estado para estado, né? Aqui no Rio de Janeiro é ITCMD, que é Imposto de Transação Causa-Morte Doação. Tem alguns estados que é só ITD, mas assim, é o mesmo imposto, é um imposto estadual, ele foi criado na Constituição, né? Ou melhor, ele foi mantido na nossa Constituição de 88, como de competência dos estados, que vai tributar tanto a doação quanto o inventário. Mas aqui a gente vai falar só da doação. Esse imposto ele tem uma alíquota hoje de flexível, né? Uma alíquota progressiva, melhor dizendo, de 2% a 8%, a depender do estado, o que foi uma inovação com a reforma tributária, que aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, não houve um aumento significativo, houve aí uns reajustes, mas um aumento significativo não houve, porque aqui já era uma alíquota progressiva de 2% a 8%, a depender da base de cálculo, né, do bem que vai ser doado. Mas, por exemplo, estados como São Paulo, que a alíquota era 4%, a partir do ano que vem ela vai entrar nesta tabela progressiva. Então, a depender do valor que você está doando, você vai pagar o dobro, vai pagar até 8%. Estados como, por exemplo, Alagoas e Amazonas, que a alíquota era 2%, também vão ser obrigados a entrar nessa alíquota progressiva. Então, a depender do que você vai fazer, você vai pagar 8%. Por que eu estou sempre falando dos 8%? Porque, na verdade, a base de cálculo é muito baixa. Quando você for pegar, por exemplo, no Rio de Janeiro,
A partir de 1.400.000 hoje, né, no dia de hoje que a gente está gravando esse podcast, a partir de 1.404.000 você já paga 4% para doação. E que para alguns negócios jurídicos é um valor muito baixo, né? Então, assim, o imposto é o ITCMD ou o ITD, dependendo de onde você está nos escutando, e a alíquota hoje para todo o Brasil, a partir do ano que vem, mas hoje no Rio de Janeiro, é uma tabela entre 2% e 8%. Perfeitamente. Alguma colocação, doutora Renata? É importante mesmo ter essa preocupação, que embora as pessoas pensem que é vantajoso esse 4%, mas inviabiliza vários negócios. Sim, inviabiliza muita coisa. Principalmente para a classe média, que não tem essa noção. Para a classe média. E principalmente porque a gente não tem como passar a base de cálculo da nossa cabeça, não é? É verdade. Ela nos é imposta, então é muito importante que as pessoas tenham completa noção disso, não é mesmo? Vamos lá, o que isso significa, né, intrinsecamente falando? Que a alíquota já vai aumentar, por exemplo, no estado de São Paulo, mas que também essa base de cálculo, quem continua nos fornecendo é o próprio estado. Então, ele também pode aumentar a demasia essa base de cálculo, não é? E a gente fica realmente na mão deles. Então, é por isso que é muito importante que vocês se atentem em relação a isso, tá bom? Bom, já estou aqui na palavra, vou aqui para essa pergunta. Existe algum limite de isenção para doações de dinheiro ou bens? Olha só, cuidado, olha a pegadinha da pergunta. Isenção, a gente está falando de isenção. Para isenção, sim. Para isenção tem um limite em que até aquele valor total ali, há isenção, tá? Mas você pode doar durante todo o ano o quanto você quiser. Se você tem 3 filhos, vamos colocar lá o que a gente já falou lá de São Paulo, né? Que é quase 90 mil. O senhor e a senhora podem doar até quase 90 mil durante um ano e apenas ou seja, aquela totalidade pode se dividir entre os filhos, mas tem que ser aquela totalidade. Não é que você vai ter isenção de 90 mil para cada filho, tá? Então isso é muito importante que as pessoas entendam. Quando se fala isenção, é do valor que está lá na lei, e cada estado tem o seu valor de isenção, tá? Monetário, que você pode fazer essa doação, e além daquilo dali, paga-se o ITCMD. Paga-se, inclusive, sobre a totalidade daquilo que foi isento, mais aquilo que você doou. Porque eles entendem aquilo como uma universalidade de bens dentro daquele ano, tá ok? Afora isso, maior do que aquilo que não há problema nenhum de isenção, que eles vão cobrar de qualquer forma o ITCMD, o senhor e a senhora podem doar. Agora é muito importante que se diga que toda doação deve estar devidamente descrita ali no imposto de renda, como a Renata falou, não é? Porque aquilo dali te traz uma segurança jurídica do seu negócio. Acontecendo alguma coisa com o senhor ou com a senhora, os seus filhos vão poder dizer, não, isso aqui eu recebi de doação dos meus pais, não é? E foi por isso que não teve tributação, ou foi por isso que a tributação foi de tanto, tá ok? Então é muito importante documentar. E mais importante do que documentar, estar sempre na presença de profissionais que vão poder orientá-lo de forma correta, não é mesmo? Doutora Renata, vamos para a terceira? Como calcular o ITCMD em uma doação de imóvel? Isso é uma dúvida também muito comum que as pessoas têm, até porque não é o mesmo cálculo ali que é feito para esse ITCMD. Então, o que acontece, como é que você faz o cálculo do ITCMD para os bens imóveis? Primeiro, quem vai fazer esse cálculo é a Secretaria de Fazenda do seu estado. Então, isso varia de estado para estado. E o que eles fazem para calcular aquele ITCMD, o valor que eles vão fazer para fins de tributação é o valor de mercado desses bens. Então, eles vão olhar aquele valor ali para ter a base de cálculo, é assim que a gente chama. E o percentual, que é a alíquota, como a gente chama juridicamente, que varia de 2% a 8%, vai incidir sobre aquela base de cálculo. E vai depender ali de quem vai pagar aquele imposto, às vezes varia se é o doador ou o donatário, também pode ser dividido entre eles, então isso varia também de estado para estado. É assim que é feita esse cálculo do ITCMD. Ou seja, nada muito simples, né? Nada muito simples. É porque o senhor e a senhora a gente entende. Porque a gente fala de uma forma tão tranquila, não é? Inclusive, a gente tem, vocês que nos assistem, sempre colocam uns recadinhos muito bonitinhos pra gente, falando, nossa, muito obrigada, vocês falam de forma muito tranquila, e é esse nosso intuito mesmo. Mas não se iluda, gente. O procedimento que a gente está aqui contando para vocês não é uma coisa rápida e nem uma coisa tão fácil assim.
mas a gente faz questão de colocar para vocês de uma forma muito tranquila, justamente para que vocês entendam, assim como está lá descrito na lei, né? A lei tem que estar presente para todos. Então é isso que a gente quer trazer para vocês. E algumas pessoas até dizem que isso é muito fácil de fazer, porque vocês explicam tão bem, de maneira tão simples, que é tão fácil de fazer, e não é bem assim, né? Não é bem assim. Aliás, não é nada bem assim, não é mesmo? Exatamente. Antes da gente ir para o terceiro bloco, faz a chamadinha aí pra gente, doutora Renata, para as pessoas se inscreverem no nosso canal. É verdade. Olha, você que está aqui nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Patrimônio Cast, e também nos seguir nas redes sociais, porque a gente passa diariamente, constantemente, no nosso Instagram, Facebook, informações sobre patrimônio, como protegê-lo, e eu sei que essa informação é sempre muito útil para você e para todo mundo que você conhece. Perfeito, doutor Alex. Vamos lá. Vamos nós. Vamos falar sobre Terceiro as bloco. vantagens e desvantagens da doação no bloco 3. Isso aí. Isso aí. Quais são as principais vantagens de realizar uma doação de bens ainda em vida? Bom, então, tem menos vantagem do que as pessoas pensam, mas tem vantagem também. Então, deixa eu tentar, como a mim coube falar as vantagens, eu vou tentar me organizar aqui para responder. O que acontece? Uma vantagem clara da operação de doação é a simplicidade. Dos vários mecanismos, das várias ferramentas de planejamento patrimonial que existem, a doação ela é mais simples. Por quê? Você vai no cartório de notas, vai pegar lá a descrição do bem que você vai doar e vai fazer uma escritura pública de doação. Então, assim, isso, entre aspas, ela é muito simples, mas ainda assim vai envolver um profissional qualificado para fazer a análise desse documento e um serventuário do cartório de notas. Então, assim, ela é simples entre aspas. Não dá para você, por exemplo, fazer na sua casa ou achar que você vai fazer uma doação dentro, por exemplo, do escritório do seu advogado, ele redigindo. Não é isso, né? A doação tem formalidades que tem que ser respeitadas e você, por conta disso, não é uma coisa simplória. Ela é simples porque não requer muita complexidade de ser realizada. Então, beleza. Então, vantagem, que é particularmente a única que eu vejo, é a simplicidade. Agora, ela não se aplica para tudo e para todos, né? Inclusive, você tem várias desvantagens que vão ser mencionadas aqui daqui a pouco. Então, assim, qual é a grande vantagem dela, no meu ver? É só a simplicidade, que ela pode ser aplicada num planejamento ou não, mas para mim a grande vantagem dela é a simplicidade, porque o próprio custo se confunde com o custo do inventário. Então, uma outra coisa que vai ser abordado mais para frente é que as pessoas acham que ela é mais barata que o inventário, e não é. Na verdade, o custo é quase o mesmo. Então, assim, vantagem na minha visão, particular, é só realmente a simplicidade. Muito bem. Alguma coisa para colocar, doutora Renata? Não, acho que ele falou muito bem, até Muito bastante obrigado, vantagens ali. E coube a mim dizer as desvantagens de se fazer uma doação. A gente teve uma observação colocada por uma pessoa que nos segue, que até falou, ela é uma colega, ela é uma advogada. Falou assim, doutora, não precisa ficar falando doação em vida. Aí eu expliquei para ela, olha, a gente fala para as pessoas que não tem que ter essa inteligência jurídica, né? E que cabe a nós a gente levar essa tranquilidade, essa transparência para essas pessoas. E a gente fala doação em vida justamente para as pessoas entenderem que doação você só pode fazer em vida, não é? Então, nós não estamos aqui abarcando e nem querendo dar aula para advogados. Nós estamos trazendo aqui conteúdo jurídico para as pessoas que necessitam saber, que somos todos nós, gente, porque nenhum de nós que está sentado aqui à mesa sabe tudo de direito, pelo contrário, não é? Nós sabemos a base de todo o direito, nos especializamos e estamos aqui para trazer para você informação de qualidade. E eu vou dizer para vocês quais são as péssimas notícias de você fazer uma doação, não é? E a primeira delas é uma coisa que a gente coloca muito forte para as pessoas que nos procuram, né? Que é justamente perder o controle sobre aquele bem. Porque uma vez que a gente doa o bem, ele não volta pra gente. Ah, Márcia, mas eu já vi casos que voltam. Tá, e você viu isso em casos de quanto tempo que isso ficou dentro do judiciário lá, olha. E tem que ter o quê? Justa causa.
para que essa doação seja desfeita. E para você provar essa justa causa, gente, é muito dano. Então, o que a gente coloca dentro da doação como ponto muito negativo é justamente essa irrevogabilidade, não é? E outros 2 pontos que são muito cruéis como o doutor Alex já dado uma pincelada de leve assim, é o pagamento muito alto do ITCMD. Ele praticamente, se você tiver atos ali, porque isso não é possível, mas se fosse possível, né, atos simultâneos, doação e falecimento, ou seja, doação e inventário, no mesmo dia, seria talha quale, com a diferença que no inventário você ainda paga um pouco mais de honorários advocatícios, menos do que você paga na doação. Mas os custos são tão altos quanto. Então, o mesmo imposto que você pagaria, que seus filhos pagariam no inventário, vai ser pago na doação, não é? E, além disso tudo, gente, se você não tiver uma observação muito tranquila com a sua família, de por que você está querendo fazer aquela doação, as coisas podem tomar lá na frente uma outra dimensão, tá? Então, quando você pensa em doação, é o que a gente costuma falar para os nossos clientes, né? Quando eu penso em doação, é porque eu já sei exatamente aquilo que eu quero fazer com os meus bens. Se eu já sei o que eu quero fazer com os meus bens, então, por que você não faz um planejamento patrimonial ao invés de uma doação? Você vai ter muito mais segurança, sua família vai ter mais segurança, e as coisas vão transcender de uma forma que você nem imagina. Então, essas coisas todas que tem na doação te causam um calo muito grande para o restante da vida. Evita menos briga também, né? Evita muita briga, né? Evita muita briga. O planejamento patrimonial é o que a gente fala, é uma solução não só para o patrimônio, mas para a convivência familiar. Exato. Não é? Então, isso é muito importante. E a gente vai passar para a terceira pergunta, doutora Renata. A doação é uma boa estratégia para evitar o pagamento de impostos sobre heranças? Na verdade, a doação ela pode sim ser uma estratégia eficaz para evitar o ITCMD. Porque justamente você pode organizar o seu patrimônio de forma que você vai escolher qual bem vai ser doado e evitar que seja tudo feito no inventário, que é sobre todo o patrimônio. Mas acontece que na doação o imposto que incide ali é o mesmo do inventário, que é o ITCMD. Então isso é uma desvantagem muito ruim quando você vai fazer a doação. Você não tem essa economia que você poderia ter com o planejamento patrimonial, que é muito mais eficaz. Mas de fato pode ser uma estratégia sim, se você conseguir ali também evitar o processo de inventário, é uma possibilidade. Vamos ser honestos, a gente precisa ser justo, e aí a gente tem que analisar. Por isso que quando a gente faz planejamento patrimonial, a gente também analisa com a família se a doação é uma opção, porque às vezes ele já vem com essa opinião já formada, pré-formada, e quando a gente mostra para a família os dados ali com os valores exatos, nem sempre é a melhor opção, a mais eficaz, a mais econômica, mas de uma forma geral e abstrata, a doação pode ser uma estratégia assim, para evitar o inventário. Muito bem. Vamos ao nosso quarto bloco, doutor Alex. Vamos responder a primeira pergunta? Vamos responder a primeira pergunta. Deixa eu olhar ela aqui. É possível fazer doação com cláusulas restritivas? O que é que isso significa? Sim, então vamos lá. Normalmente, um bom contrato de doação, por isso que você tem que estar sempre assessorado por profissionais gabaritados em relações patrimoniais como nós, ele tem sempre 4 cláusulas que são fundamentais para garantir a segurança jurídica daquela operação. 3 delas a gente considera como se fossem cláusulas restritivas, que são o trio, né? Que é a inaliabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. Então, sim, você pode fazer um contrato de doação com cláusula restritiva e, mais do que sim, você deve fazer isso. Quais são essas 3 cláusulas? Eu comentei anteriormente. Você tem a inaliabilidade, ou seja, quem recebeu aquele bem enquanto o doador estiver vivo não pode vender o bem. Isso é muito importante, até porque normalmente a doação ela é muito utilizada para manutenção de determinado bem na família. Então, a cláusula de inaliabilidade faz isso, que você não venda o bem. Você tem a incomunicabilidade, que é uma cláusula que faz com que quem recebeu o bem em doação,
constando esta cláusula no contrato, esse bem não comunica com a esposa ou o marido por conta do regime de casamento. Então, se houver uma separação, se houver um divórcio, aquele bem sai com a pessoa que recebeu ela em doação. Em penhorabilidade, é até uma cláusula que está bem na moda atualmente, que é uma cláusula que garante que você não possa, quem recebeu o bem em doação, não pode colocá-lo em garantia a um outro negócio jurídico. Ou seja, não pode penhorar o bem. Então, por exemplo, você vai a um banco, ou faz qualquer outro tipo de empréstimo, que não necessariamente precisa ser bancário, e você precisa garantir essa operação. Você inicialmente poderia botar o bem que você recebeu em doação como garantia da operação. Por quê? Porque, como já foi explicado aqui, depois que a doação ela é completada, o bem é seu, não é mais de quem doou. Então, você pode, sem problema nenhum, botar em garantia. Mas o doador que colocou essa cláusula impede que você faça isso. Ou seja, você não pode colocar esse bem em garantia para nenhuma operação que você está fazendo. A carta cláusula que tem, que não é uma cláusula restritiva, é uma cláusula mais também de segurança, que é a reversão, que é a cláusula que existe quando quem recebeu o bem falece primeiro do que o doador. Aí esse bem, ele pode, porque essa cláusula ela tem que ser exercida, não necessariamente ela é automática, esse bem pode voltar para o patrimônio de quem doou, no caso de uma fatalidade dessa. Certo, doutora Márcia? Muito obrigado. Nessa mesa só tem fera, gente. Eu sou muito feliz de ficar sentada aqui com vocês, que eu só aprendo. E vamos lá, gente. Olha só, essa pergunta que fizeram aqui, que pediram pra gente fazer, realmente ela é muito boa. A doação de bens pode ser utilizada para beneficiar instituições de caridade ou ONGs? E é muito legal essa pergunta, porque o que a gente tem hoje em dia? Algumas pessoas, além de ter um patrimônio muito vasto, né? Então querem lá deixar a legítima lá nos seus planejamentos patrimoniais, devidamente resguardado para as suas famílias, e parte do patrimônio eles querem sim deixar para alguma instituição, não é? Nós temos inclusive um cliente que ele veio de um orfanato e um excelente empresário, um empresário de grande porte aqui no estado do Rio de Janeiro, e que ele pediu para que nós fizéssemos isso. Então, é viável, é sim possível, não é? Só que deve-se fazer o quê? Um registro dessa particularidade, tanto no seu planejamento patrimonial, ou no caso quiser fazer uma doação em especial, que se faça essa doação em especial. E aí sim a gente estuda a questão, vê para qual instituição que a pessoa gostaria de deixar parte desse bem, ou a totalidade da sua herança, se ele não tiver ali herdeiros necessários, isso também é possível, não é? A gente faz ali um estudo sobre quem são essas instituições, qual que é o organismo jurídico em que elas estão ali amparadas, para a gente ver a questão de isenção, como é que a gente pode deixar tudo direitinho, justamente para que quando há ali o desenlace dessa pessoa, para que realmente aquele patrimônio que ela deseja fique dentro dessa instituição. Então é um ato muito bonito, e sim, é possível fazer desta forma, tá ok? Vamos para a terceira pergunta, doutora Renata. Como a doação pode impactar no planejamento sucessório familiar? Como a gente vem falando aqui, a doação ela é uma ferramenta importante no planejamento sucessório, até porque você pode deixar já dividido entre os herdeiros o bem, qual bem vai ficar com cada herdeiro, e isso evita vários conflitos e respeita a vontade do doador. Mas é importante a gente também entender que, ainda que essa vontade do doador seja respeitada, a nossa lei, o nosso ordenamento jurídico, ele garante a legítima dos herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Filhos, cônjuges. Então, por conta disso, a gente precisa respeitar, e a doação não pode ultrapassar a legítima. A legítima ela não pode ficar prejudicada, não é verdade? Perfeitamente bem, muito bem colocado pela doutora Renata. Vamos agora aqui a alguns casos práticos, né, doutora Alex? Opa, sim. Incorporação de doação. Incorporar quando a gente coloca alguns imóveis, não é? Diz pra gente quais são as implicações práticas disso para a pessoa em relação à doação e o testamento. Qual que é a implicação em relação a essa questão? Desculpe que eu pulei uma pergunta aqui.
Eu pulei a sua, né? Desculpe-me, vai lá. Pera aí, vamos lá. Fale um caso prático aqui, caso gente. Prático. Vamos lá. O caso prático. Na realidade, é bem interessante a gente pontuar aqui um caso prático, que o mesmo caso, vocês vão ver que vai ser uma coisa boa e uma coisa ruim. Mesmo caso. É muito comum que o pai ou a mãe, né, o patriarca ou a matriarca, eles queiram beneficiar o filho ou a filha, quando está casando, através da doação de um dos imóveis que é o patrimônio daquela família. Né? Se aquela família só tiver um imóvel, é uma questão, mas vamos colocar aqui no nosso caso prático, que é o mais comum, que a família tem mais de um imóvel, né? Tem 2, 3, e ela vai doar um para o filho começar a vida, ou para a filha começar a vida, porque estão casando, essa coisa toda. E assim, inicialmente isso é uma coisa legal, porque você vai ajudar o seu filho, seu neto, a começar a vida de uma forma mais organizada, com um teto acima das cabeças para poder a vida seguir. E tá tudo bem. Beleza, você fez a doação. Perceba que, na prática, esse imóvel, ele nunca mais vai voltar para você, né? Porque dificilmente essa doação vai ser desfeita. E aí, tudo bem. Quando você tem mais de um imóvel, essa situação já está pronta, acabada, beleza. Felicidade, deu tudo certinho. Quando você faz isso com poucos imóveis, veja, mesma operação, né? No primeiro caso, você tinha mais de vários, né? Tinham vários imóveis, você doou para um filho ou para um neto, porque ele casou, e beleza, e o imóvel não voltou para você, e tá tudo bem. Mesma operação, você vai doar o imóvel, só que você não tem vários imóveis, você tem 2. O que você mora e o que você usa como receita de aluguel, que você resolveu doar para o seu filho ou para o seu neto, aquele segundo imóvel, está tudo bem. Fez a doação. Se por acaso você precisar retomar aquele imóvel, você não retoma. Primeiro, porque a doação já está pronta e acabada, como no primeiro caso. Segundo, porque vai ter a nora, o genro, dependendo de quem casou, se metendo na propriedade desse imóvel, porque na realidade esse imóvel passou a ser daquele casal. Ah, mas eu doei só para o meu neto, doei só para minha filha. Tudo bem, mas o seu filho está casado. E aí aquele núcleo familiar está de posse daquele imóvel. Então, como a doação dificilmente é anulada, você perdeu aí a sua propriedade, você perdeu aquele seu patrimônio. E se você estava achando que você, por qualquer tipo de benesse, vai poder reavê-lo no momento de necessidade, pode ser uma doença, pode ser uma necessidade de dinheiro, você não vai conseguir fazer. É um dos motivos que lá em cima, quando eu tive que falar das vantagens, a única vantagem que eu consegui falar foi a simplicidade, porque para mim a doação ela é uma grande arapuca. Porque, assim, se você não estiver doando bem no final da sua vida, que é quando você realmente não vai precisar desse imóvel para nada, a doação ela vai ser uma faca de 2 gumes que você vai ter que saber viver com ela. Né? E esse é o grande problema. Então, veja, o mesmo caso prático eu te dei um lado positivo e um lado negativo, que é bem característico da doação. Não, e recentemente a gente atendeu no escritório uma família que tinha feito... São 2 filhas e a mãe tinha feito a doação para uma das filhas. Isso é muito comum. E aí depois ela queria equalizar, na verdade ela Sim. entrou no nosso escritório para fazer um planejamento sucessório para equalizar essa doação que já tinha sido feita, porque ela estava sentindo que a outra filha estava injustiçada nessa doação, não é verdade? Até porque hoje em dia o que a gente tem aí em relação aos imóveis às vezes é até discrepante, né? O que você comprava, por exemplo, a gente está filmando aqui na Barra da Tijuca. O que você comprava na Barra da Tijuca 20 anos atrás, né? Com esse valor hoje você não compra, assim, a depender nem na zona norte do Rio de Janeiro. Porque houve um boom imobiliário muito forte. Então imagina essa pessoa que fez aí uma doação há 20 anos atrás, como é que ela está hoje? Não é? Teve um decréscimo em relação a isso. Então, quando chega para a gente fazer o planejamento sucessório, é que a gente tenta equalizar e nem sempre é possível fazer essa equalização de forma realmente equânime, não é? De forma justa, não é? E pediram para eu fazer o seguinte, pediram para eu dar um exemplo, um caso prático de testamento e doação. E aí a gente tem um
que pra gente, assim, foi uma forma muito difícil e pro cliente chegar pra gente e falar isso, né? O que acontecia? Ele tinha um filho não reconhecido, não é? Que ele sabia, mas era um filho não reconhecido. Esse filho não reconhecido não constava, não ia constar do planejamento dele, não é? Então, o que a gente fez? Nós tivemos que fazer aí um testamento em relação a esse filho, deixar parte da legítima salvaguardada para esse filho, porque ele efetivamente não queria que a família dele soubesse, né? E foi um caso de exponencial para nós, porque muito pouco depois ele veio a falecer. Então, a gente conseguiu dar um conforto para a família, dar um conforto para ele, não é? E salvaguardar, como diz a lei, o direito do outro filho que não era reconhecido perante a sociedade, não é? E muito menos perante a família dele. E isso para a gente realmente trouxe um acalento, né? A gente saber que dentro do nosso trabalho a gente pode fornecer um trabalho de eficiência e um trabalho que ao mesmo tempo vai trazer para todos ali um conforto emocional, não é? Verdade. E em falar sobre isso, doutora Renata, diga pra gente sobre um caso concreto aí de reforma tributária que a gente tá aí, olha, na lide, porque, final de ano tá chegando. Não, é até interessante, porque toda vez sai um saldo, você pode procurar no Google, vai sair um saldo das doações que foram feitas no Brasil no ano tal, no ano X, no ano Y. Então, isso sempre sai todo ano. E cada vez mais, o que chama mais atenção é que cada vez mais o número é crescente de doações que acontecem. E aí a gente fala muito do inventário, que a reforma tributária vai impactar o inventário, mas também vai impactar as doações, porque o ITCMD, ele vai aumentar. Então, se o inventário, que a gente diz, é sempre o mesmo imposto do inventário e da doação, esse imposto vai aumentar, também vai aumentar para as doações. Então, as pessoas às vezes esquecem disso. E é importante fazer um planejamento sucessório pensando nesse impacto que a reforma tributária vai fazer, porque o objetivo é sempre aumentar os impostos e a gente tenta sempre ajudar as famílias a cuidar e economizar e garantir tudo que ela contribuiu e trabalhou para ter e dividir para sua família de maneira justa. Perfeitamente. Doutor Alex, finalizando aqui. Opa. Doação como forma de proteção patrimonial. Dá aí um exemplo nosso aí do nosso escritório, por favor. Então, é um exemplo que eu não sei avaliar se ele é positivo ou negativo, porque o que acontece? É muito comum, como a Renata comentou agora há pouco, que a família ela tenha a ideia de fazer uma doação para fugir do inventário, que seria uma espécie de planejamento patrimonial, só que ela acaba, que é muito comum, para defender o patrimônio, ela acaba doando para um só dos filhos. E aí depois você vai ter que fazer essa recomposição, né? Eu reputo isso um pouco complicado, porque se por um lado os filhos se dão bem e você tem aquele imóvel protegido enquanto o pai e a mãe estão vivos, depois que ele não tiver mais, você vai ter um probleminha aí de dividir esse valor, né? Dividir esse negócio. Então, assim, o que num primeiro momento a doação pode servir como uma espécie de proteção patrimonial, depois que o patriarca ou a matriarca não estiver mais aqui, vai ser dor de cabeça. Como a Renata comentou, a gente é muito comum chegar lá no escritório pessoas que querem reequilibrar isso, porque já fizeram a doação. Agora, não, doutor, agora eu preciso organizar. Vou doar para minha outra filha, mas minha outra filha ela é doidivanas, ela não quer. Foi exatamente uma dos atendimentos que a gente fez. Ela é muito nova, então, assim, não vai saber cuidar do patrimônio. Eu falei, bom, então na realidade a doação não vai lhe servir para isso. Por quê? Porque você vai perder o controle. Depois você doar o patrimônio dela. O máximo que você vai ter é um usufruto, que a gente, no outro momento, explica melhor isso, mas o máximo que você vai ter é o direito de usar ou de alugar esse imóvel, mas o imóvel não é mais seu. Então, assim, tem outras ferramentas de planejamento patrimonial muito mais eficazes para esse tipo de dor, que é proteger o patrimônio, do que a doação em si. Embora ela ainda seja utilizada, como a gente exemplificou aqui, de proteção patrimonial, meramente doando bem, achando que isso já resolve, mas provavelmente vai te dar um pouco de dor de cabeça ainda. Perfeitamente. E pra gente só aqui, olha, dar aquele acabamento final.
Vai lá, Renata, fala pra gente os aspectos emocionais da doação. Não, é porque as pessoas... Isso também tem que ser avaliado quando a gente fala do patrimônio. A gente atendeu recentemente também uma família que os clientes se emocionaram muito quando Exato. a gente estava falando. E isso é muito comum acontecer porque faz parte da vida dele, aquela construção do patrimônio. Então, tem uma carga emocional quando a gente faz uma doação e as pessoas às vezes esquecem dos conflitos que podem gerar. Inclusive, a gente fez até um sistema de planejamento que o pai já tinha feito a doação para um dos filhos, os filhos brigaram, havia um conflito, eles não se falavam. E aí foi necessário a gente sentar e organizar o patrimônio, tanto dos filhos, o patrimônio de cada um deles, com planejamento acessório, e também o dos pais. Então, foi um trabalho bem bonito que foi feito, porque assim a gente consegue já deixar para os netos e os filhos também já ficam com o seu planejamento patrimonial assegurado. Perfeitamente. E já que o Dr. Alex estava com muitas saudades da gente, nós vamos terminar o primeiro bloco fazendo uma coisa que vocês não tiveram na semana passada. Vamos bater o martelo. E eu vou iniciar batendo o martelo para a linda primavera que chegou, que nós esperamos que traga aí chuva, porque nós estamos precisando, o país está precisando de chuvas. Eu sei que no sul do país está chovendo, já teve muitos problemas em relação a isso, mas a gente aqui do Sudeste, do Norte, Centro-Oeste, estamos precisando de chuva e vamos então partir para quem agora? Quem é que vai bater o martelo? Doutora Renata. Doutora Renata. Não é você que gosta? Agora vai. Eu gosto bastante do bater no martelo. Essa semana foi bem confusa para mim, com problemas de saúde. Então, eu quero bater o martelo para quem cuida da saúde, que é importante a gente cuidar da nossa saúde, fazendo atividade física, se alimentando bem, para ser saudável, para viver muito, porque a gente espera viver 150 anos. Então, eu bato o martelo para quem cuida da saúde e se importa com isso. Eita, nós. Deu tempo de pensar, doutor? Cara, deixa eu pensar aqui numa Ele coisa para bater. Ele já sabe, minha gente, que toda semana a gente tem mas a esperança é a vitória da esperança sobre a experiência. Então, olha só, eu vou bater o martelo. Deixa eu pensar aqui. Eu vou bater o martelo cinematográfico. Muito bom. É bom. Dicas de filme. Eu fui ao cinema e vi esse filme, esse remake do Beetlejuice e com a Jenna Ortega, e é bem divertidinho, vale a pena ver. Vale a pena ver. A Winona Ryder, né? Mas a Winona Ryder era a menina do primeiro. Não, mas ela fez esse filme. Fez a mãe agora, ela é a mãe. Ela é a mãe. Entendi. É bem divertidinho, vale a pena. Perfeitamente. Então, para você que está aqui com a gente, muito obrigada. Esse foi o Patrimônio Cast desta semana, tá ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, dá o curtida, gente, se inscreva. Olha, a gente só traz para você assuntos muito importantes. E você, mais do que tudo, tem que estar aí, antenado em tudo que está acontecendo. Então, um beijo para você. Meu nome é Márcia Cristina. Vou passar para os meus sócios agora para despedir de você e até semana que vem. Vai lá, doutora Renata. Bom, fico muito feliz de estar aqui. Eu estava realmente com saudades. Eu gosto de vir aqui, aproveitando que está um calor enorme no Rio. Então, a gente aproveita, além de ficar junto, né, de se refresca. Então, espero vocês aqui com a gente no próximo Patrimônio Cast. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Tchau.